Olá, me chamo Clarice e vou explicar um pouco da lógica aplicada no segundo projeto da disciplina Sistemas em Tempo Real. Nosso grupo é composto pelas alunas Clarice Soares, Júlia Ramalho e Samara Cardoso. Esse projeto visa criar um sistema de executivo cíclico para calcular os tempos de ciclo primário e secundário para um conjunto de tarefas, além de utilizar uma heurística para sugerir um escalonamento das mesmas dentro desses ciclos. Utilizamos o mínimo múltiplo comum, o MMC, para calcular o ciclo primário, também conhecido como ciclo maior, e o maior divisor comum para calcular o ciclo secundário, também conhecido como ciclo menor. Na nossa abordagem, as tarefas são priorizadas com base na frequência de sua execução. Tarefas que devem ser executadas mais frequentemente têm prioridade. Isso é baseado na lógica de que tarefas com períodos mais curtos são geralmente mais críticas e, portanto, devem ser atendidas com maior prioridade para evitar a violação de seus prazos. Os arquivos JSON contêm as tarefas a serem realizadas e, para manipular esses arquivos, utilizamos a biblioteca JSON-C. Também levamos em consideração as restrições para o tamanho do frame. Idealmente, queremos que os frames sejam suficientemente longos para que cada trabalho possa iniciar e terminar sua execução dentro de um frame. Desta forma, nenhum trabalho será antecipado. Por isso, o tamanho do frame deve ser maior ou igual ao maior tempo de execução de uma tarefa. O tamanho dos frames candidatos devem caber igualmente dentro de um ciclo maior para manter a duração do ciclo mais curto possível. E, por fim, deve existir um frame entre o release time e o deadline time de todos os jobs. No começo, temos a inclusão de algumas bibliotecas, inclusive a biblioteca JSON-C. Em seguida, tem a Struct Task, que contém informações sobre cada tarefa, como ID, período, tempo de execução e prioridade. Logo em seguida, temos uma função para o cálculo do MDC e outra similar para o cálculo do MMC. Abaixo temos a função void calcular ciclos, que calcula o tempo do ciclo maior e do ciclo menor. Logo abaixo temos a função comparar período, que utiliza a keysort para ordenar as tarefas por período em ordem crescente. Por fim, temos uma função para verificar se os requisitos são atendidos ou não. Por exemplo, no primeiro if, nós verificamos se o requisito 1 não foi atendido. Relembrando, o requisito 1 diz que o tempo de execução de cada tarefa não pode exceder o tamanho de um frame. Então, aqui, se o tamanho do frame for menor que o tempo de execução de uma tarefa, então o requisito 1 não está cumprido e entra no if. E os ifs abaixo representam a verificação para o requisito 2 e para o requisito 3, respectivamente. Olá, eu me chamo Júlia e darei continuidade à fala de Clarice, agora passando para as próximas funções. Além das que já foram apresentadas, temos a função dividir tarefas em ciclos, que vai ser de extrema importância para o escalonamento das tarefas, dividindo elas de acordo com o ciclo secundário calculado. Primeiramente, a função QSort é usada para ordenar as tarefas na ordem crescente de seus períodos, justamente para garantir que as tarefas vão ser processadas na ordem certa. Em seguida, o array tarefa executada é alocado dinamicamente com o tamanho igual ao número de tarefas e é inicializado com 0 pela função calloc. Esse array ele vai ser usado para controlar se cada tarefa já foi executada em um ciclo menor. O array novo período também é alocado da mesma forma, mas nesse caso, ele vai ser utilizado para armazenar o período atualizado das tarefas quando elas forem executadas no que estamos considerando como sobra de tempo, e acaba servindo como uma variável auxiliar para controlar se o período de uma tarefa foi modificado. Nesse laço for, o período original é atribuído ao novo período, preenchendo essa variável auxiliar. Partindo agora de fato para a divisão das tarefas, tempo atual e ciclo atual são inicializados para controlar o tempo e o ciclo que teoricamente está sendo computado. Assim, é feito um loop baseado no número de ciclos secundários dentro do ciclo primário, que é determinado pela divisão do ciclo maior pelo menor. E aí, dentro de cada ciclo, todas as tarefas no array são varridas. Para cada tarefa, é verificado se no tempo atual ela está no seu período de execução, que é representado por esse módulo zero entre tempo atual e cada novo período. Caso obedeça à condição e ainda existe o tempo de processamento suficiente, a tarefa é executada dentro do ciclo atual.
Caso contrário, se ainda houver ou sobrar tempo hábil para a execução da tarefa dentro do ciclo e ela estiver habilitada de acordo com seu período, ela é executada no tempo restante desse ciclo. Durante a execução das tarefas, o tempo restante no ciclo, que é ciclo restante, é atualizado ao fim da execução de cada tarefa. E, além disso, se uma tarefa é executada no tempo restante do ciclo, o seu período é atualizado. E assim fica possível considerar os ciclos menores anteriores nos próximos períodos de execução dos ciclos secundários. E após a execução de todas as tarefas dentro do ciclo secundário, a função atualiza o tempo atual e o ciclo atual para poder prosseguir para o próximo ciclo menor e continua iterando até que todo o ciclo primário seja concluído. A próxima função, calcular a taxa de utilização, tem como objetivo determinar se o sistema é capaz de lidar com a carga de trabalho das tarefas atribuídas. E isso é feito por meio da taxa de utilização total das tarefas, somando-se a utilização de cada uma das tarefas, sendo que essa utilização ela é calculada dividindo-se o tempo de execução pelo período da respectiva tarefa. Se o valor dessa taxa passar de 1, significa que o escalonamento não é viável, porque as tarefas, na verdade, demandam mais tempo de processamento do que o que é possível. E essa função, além de imprimir a utilização total do sistema na saída, ela também retorna o valor da utilização total. Finalmente, chegando na main, que é a função que coordena todas as etapas do processo de escalonamento das tarefas a serem analisadas, a função começa tentando abrir e ler o conteúdo do arquivo que contém informações sobre as tarefas do sistema. Essas informações podem ser IDs, períodos e tempos de execução. Considerando que essa etapa deu certo, os dados das tarefas são então extraídos e armazenados em uma estrutura de dados. Em seguida, a função calcular a taxa de utilização é chamada para determinar a taxa total de utilização do processador. E com base no valor retornado, verifica se o escalonamento é viável ou não. Se o valor retornado for maior do que 1, como explicado, o escalonamento não é viável e então a execução é interrompida. Mas se o escalonamento for viável, a função calcular ciclos é chamada para que se possa calcular os ciclos primário e secundário. E logo em seguida, os requisitos de frame são verificados. Se todos os 3 requisitos forem atendidos, a função dividir tarefas em ciclos é chamada e as tarefas são finalmente escalonadas. Por fim, a memória alocada é liberada antes do encerramento da execução do programa. Olá, me chamo Samara e vou apresentar a execução do código para 5 arquivos JSON diferentes, mas iremos destacar só o primeiro, o quarto e o quinto, onde vai haver diferenças entre eles, dos jobs. Por exemplo, no primeiro, o escalonamento ele é viável e atende todos os requisitos. No quarto, o escalonamento é viável, mas não atende os requisitos. E no quinto, o escalonamento não é viável. Então, vamos para o primeiro, onde vamos ter 5 jobs, com período 20, 20, 40, 40 e 80, e os determinados tempos de execução. Bem, para a construção do nosso escalonador, foi utilizado a heurística maior periodicidade. Então, aquele que tem maior periodicidade vai ter prioridade. Ao executar essa atividade, temos a seguinte saída. Mostra que a taxa de utilização, por ser menor que 1, o escalonamento é viável. Todos os requisitos, todos aqueles 3 requisitos foram aceitos. Foi calculado o tempo do ciclo maior e do ciclo menor. E foi feito escalonamento pela heurística maior periodicidade. Então, vemos aqui que quem tem maior periodicidade, que tem o período 20, ele tem maior prioridade. Então, ele é executado primeiro e, por consequente, os outros. E aí, a tarefa 3 ela é executada no período. A tarefa 3 é executada no ciclo 1 e no ciclo 3. A tarefa 4 é executada na sobra de tempo do ciclo 2 e é executada no ciclo 4. E a tarefa 5, com periodicidade 80, com período 80, ela é executada na sobra apenas uma vez, né? Na sobra de tempo do ciclo 2. Passando agora para tarefa que ela é viável, mas os seus requisitos não são atendidos, não é atendido. Vamos visualizar.
temos 3 tarefas, né? Sim, 3 jobs. E aí é com o período 14, 20 e 22. Vamos executar. A taxa de utilização, ela é viável, então o seu escalonamento é viável, mas ao verificar os requisitos, eles não estão sendo cumpridos, pois o tamanho do frame é 2. Ao calcular o MMC e MDC, vemos que o frame escolhido para esses períodos aqui, o ideal seria 2. Entretanto, o tempo de execução da tarefa 3 é maior que o ciclo secundário. Por isso, o seu requisito não é aceito, que seria o requisito 1. Já para a tarefa 5, a taxa de utilização dela vai dar maior que 1. Por quê? Porque a soma dos tempos de execução em algum momento vai dar maior que o ciclo secundário. Por exemplo, para esse teste, mudamos uma tarefa e colocamos o tempo de execução igual a 15, sabendo que o tempo do ciclo menor vai ser 20, pois os períodos são 20, 40, 80 e 20. E como um período é 20, ela vai ter que se repetir a todo momento, alguma dessas tarefas teria que ficar de fora na execução. E por isso que não vai ser viável. Vamos executar, salvar e executar. Ou seja, aqui. Só vai ser exibido que a taxa de utilização é maior que 1. Não vai ser feito o escalonamento, pois ele não vai ser viável. E foi isso o nosso projeto. Agradecemos a atenção e qualquer dúvida estamos à disposição.